Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 6, versículo 16. Jeremias capítulo 6, versículo 16. Nós fizemos o lançamento do livro aqui na igreja na quarta-feira e também lá na Expo Cristã na quinta-feira. Se você ainda não adquiriu o meu livro, eu espero que seja o primeiro de muitos. Você pode adquirir ao final do culto. Amém, queridos? Que Deus possa te abençoar. Este livro nasceu... Criamos uma série de mensagens que foram gravadas, colocadas no YouTube, chamada Veredas. São várias mensagens que naquele momento serviu para a edificação de muitas pessoas, gente que estava oprimida, sobrecarregada, não podendo sair de casa. E passou a pandemia e a pastora Carla, que trabalha na editora, me desafiou a fazer com que o Veredas se tornasse um livro. E aqui está. Eu já, como diz a minha esposa, plantei uma árvore quando meu cunhado tinha uma chácara. Tenho filhos e escrevi um livro. Então o homem precisa plantar uma árvore, gerar um filho e escrever um livro. Assim, me sinto completo nessa questão. Amém, queridos? Jeremias capítulo 6, versículo 16, diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. Antes de começar a mensagem, eu preciso fazer menção de um jovem missionário, pastor, que foi cruelmente assassinado lá nos Estados Unidos, com um tiro. Isso chocou o mundo. Mas é preciso dizer que não se trata de um radical de direita. Foi morto um cristão. Eles mataram um cristão. Porque a tarja que colocam na nossa testa, na maioria das vezes, é para justificar a violência. Então, quando algumas emissoras, alguns órgãos de jornal, revista, enfim, quando colocam essa tarja, era um extremista, a impressão que eu tenho é que mereceu morrer. E infelizmente alguns comemoraram a sua morte. E se nós trouxéssemos este episódio que aconteceu, mas se nós trouxéssemos o episódio de Tiago, que foi morto, quem sabe o imperador usou o argumento, é um arruaceiro, está pregando coisas que nós não concordamos, e matou, e o povo celebrou, ficou feliz. Tanto que ele falou, vou matar o Pedro também. Então, muitas vezes quando colocam esse rótulo em alguém, entre aspas, estão dizendo que merecia ser morto. Mas este jovem, este rapaz, pai de 2 filhos, ele estava pregando o evangelho no meio das universidades, discutindo
e falando aquilo que a palavra de Deus ensina. Mas isso é visto nos dias de hoje como um discurso radical. Então nós precisamos repudiar esse ato e qualquer outro ato que ocorra. Amém, queridos? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, da sua igreja. Agora, o que eu posso afirmar, quando lá no começo do meu seminário, lendo um livro que falava sobre os mártires, alguém escreveu e disse: o sangue de um mártir, de um cristão, é como fertilizante na terra. Quando pensam que silenciou alguém, se enganam, porque aquele sangue é um fertilizante. E muitas outras vozes se levantarão para continuar pregando a palavra de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. O texto que nós lemos fala-nos a respeito de veredas. Mas antes, o contexto aqui, o profeta Jeremias, ele está falando sobre a eminente queda de Jerusalém. E porque a cidade iria cair, ser dominada, saqueada? Porque a nação de Israel estava vivendo longe de Deus. Eles tinham buscado, estavam trilhando uma nova vereda, um outro caminho. E por conta dos seus erros, eles estavam se distanciando do Senhor. Havia esse distanciamento de Deus. E a nação então é exortada da parte de Deus, e toda exortação, ela tem dois objetivos. O primeiro objetivo de uma exortação é dizer que estamos errados. Quem te exorta diz: olha, você está errado. O segundo objetivo é apontar o caminho certo. E aqui, quando falamos sobre caminhos, sobre veredas, o profeta estava alertando a nação: vocês estão no caminho errado. Isso vai desembocar na queda da cidade, em escravidão no sentido literal, mas também escravidão no sentido do pecado. É uma exortação, mas também indica o caminho. Nós devemos ficar felizes com aqueles que nos exortam, que mostram os nossos erros, mas que também indicam o caminho correto. Amém, queridos? Essa é a mensagem do profeta Jeremias. E aqui agora, entrando nesse versículo, ele diz para a nação: pare, ponde-vos no caminho. Essa expressão, pare no caminho, pare o que você está fazendo. Quem sabe isto era mais fácil de visualizar nos tempos passados, quando nós nos perdíamos na estrada. Nós buscávamos rapidamente parar em algum lugar e perguntávamos para alguém: onde fica a rua tal? Como eu posso chegar a tal lugar? Hoje nós temos os aplicativos que vão indicando o caminho. Mas mesmo os aplicativos ainda podem nos levar a caminhos de morte. Sim ou não? Alguém está indo para o Rio de Janeiro, coloca lá no Waze um caminho, ele manda por um caminho mais perto. Só que esse caminho mais perto passa por uma área dominada pelo tráfico.
E muitos casos já aconteceram de gente inocente que não tinha nada a ver, não eram policiais, não eram traficantes rivais, foram mortos porque o aplicativo os levou para aquele caminho de morte, porque estava dando um caminho, quem sabe, alternativo, ou um caminho mais rápido para o destino. Então nem sempre a modernidade vai nos levar para o caminho correto, às vezes pode nos levar até para a morte. Eu estava voltando, acho que de Caieiras, sei lá, e voltando ali pela Cantídio Sampaio, o Waze me mandou entrar por umas ruas lá da Brasilândia, Carumbé, Elisa Maria. E o negócio foi ficando cada vez pior. Umas ruas que eu jamais imaginei, e entra para cá, e quebra para lá, e vai aqui, e um monte de ônibus, e eu, depois de muito custo, saí na avenida principal. Era o caminho mais curto? Sim. Mas era o melhor? Era o mais fácil? A nação de Israel tinha pego um caminho, mas não era o caminho correto. Não era o caminho mais curto. Antes, pelo contrário, era um caminho de erro. Era um caminho que levava a nação para longe de Deus. Por isso, a exortação é para o caminho, para a sua jornada. E às vezes, irmãos, nós precisamos desta parada para rever a nossa trajetória, para rever se o caminho que nós estamos trilhando está nos levando para perto de Deus ou para longe de Deus. Quantos estão entendendo? Eu sou péssimo para memorizar caminhos. A minha copiloto que é excelente nisso. Eu posso ir num lugar 10 vezes e eu sempre me perco. Mas se a minha esposa for uma vez, grava o caminho. E eu fico perguntando, entro aqui? Não, amor, é lá na frente. E às vezes na dúvida, quando tem uma saída, você está numa rota, tem uma saída, a dúvida é muito ruim, principalmente quando tem um monte de carro atrás. Você não sabe se entrar eu vou me perder, não sei se eu continuo. Aí às vezes para no meio fio para decidir. E é necessário você parar para tomar aquela decisão para onde vai. É isso que o profeta diz para a nação de Israel: pare esta rota, pare com este caminho, pare com essa caminhada, porque está levando vocês para longe de Deus. A segunda questão aqui é que ele diz assim: vocês precisam voltar para as veredas antigas. Tem até uma série de mensagens chamadas as veredas antigas. Queridos, nem sempre o que é moderno é o melhor. E não sou contra tecnologia e nem modernidade, mas nem sempre aquilo que é moderno é melhor. Mas neste caso aqui, quando ele diz volte para as veredas antigas, volte para o antigo caminho, se é uma vereda antiga, é porque em algum momento você trilhou aquele caminho. Em algum momento você andou por aquele caminho. Ele diz: volte para as veredas antigas. Isso quer dizer, meu irmão, que
Existe muitas vezes um tipo de adoração que é moderna, mas pode não ser bíblica. Existem relacionamentos que são modernos, mas não são os corretos. Então, às vezes estamos trilhando um caminho errado e somos convidados a olhar, a voltar a olhar para as veredas antigas, para um caminho que um dia você já trilhou, e pegar este caminho, porque algumas coisas que nós fazemos serão sempre iguais, necessariamente iguais. Eu já tenho mais de 40 anos de conversão. E é uma coisa que não mudou, pelo menos para mim, eu continuo orando, continuo lendo a Bíblia e continuo frequentando a igreja. Amém, queridos? Eu não vivo de conferência em conferência. E também não tenho nenhum problema com as conferências. É bênção, enfim, quem quer ir vai. Mas a nossa vida não é pautada por conferência. As veredas que nós aprendemos a trilhar, as veredas antigas, são as veredas que vão trazer descanso para a nossa alma. Quais são as veredas? Ora, continua orando constantemente, continua lendo a tua Bíblia, continua adorando ao Senhor, continue frequentando a igreja. São as veredas antigas. E nós somos convidados a continuar trilhando por essas veredas. E não ficarmos presos à novidade. Porque às vezes alguns caminhos novos são caminhos que estão nos levando para longe do Senhor. Amém? Ele diz que este caminho, andar por este caminho certo, voltar para as veredas antigas, diz que nós vamos encontrar descanso para as nossas almas. Amém, queridos? Descanso para as nossas almas. Nós não vamos viver o tempo todo à procura de uma novidade, ainda que sejam boas. A minha vida cristã, ela precisa ser pautada nessas veredas antigas, nesses caminhos que eu já aprendi a trilhar. Amém, queridos? São esses caminhos que vão trazer descanso para a nossa alma. Um dia o apóstolo Pedro estava triste. Jesus havia sido morto, tinha ressuscitado, mas Pedro convidou os outros discípulos e voltaram para o mar e foram pescar, voltaram para a pesca. Jesus aparece. Eles não tinham pescado nada, e quando Jesus apareceu, tem algum peixe? Não. Lance a rede. Eles lançaram a rede, pegaram desta vez 150 grandes peixes. E quando chegaram na praia, Jesus já estava lá assando um peixe. Ele não deu uma ordem porque ele precisava do peixe para ele comer, porque ele já estava lá com o peixe pronto. Ele deu uma ordem para que os discípulos voltassem à vereda antiga, ao chamado que eles receberam de não mais serem pescadores de peixes, mas pescadores de homens. E a palavra de Jesus não foi uma novidade, foi a mesma. Lançai as vossas redes. A mesma palavra. Queridos, adultos e jovens,
Não fique o tempo todo à procura de novidade, porque senão você nunca será saciado. O que trará descanso para as nossas almas, aleluia, é trilharmos as veredas antigas. Aquele caminho que nós já aprendemos, amém ou não? Você já aprendeu a ir por lugar secreto, sim ou não? É este caminho, não são as novidades. Trilhe a vereda antiga, vai para o secreto, o caminho que você já aprendeu a trilhar, aleluia. Uma vez perguntaram, pastor, qual é o segredo para o senhor se manter assim animado? Falei, o segredo é que eu continuo orando, lendo a Bíblia e cultuando ao Senhor. Ah, o senhor não lê autores novos? Leio. Não tem músicas novas? Tem e eu gosto. Tanto que eu canto aqui, acho maravilhoso. Mas eu não mudei as veredas pelas quais eu já aprendi a trilhar. Amém, querido? Se está passando alguma adversidade, não são os autores, as novidades que vão me fortalecer. São as minhas atitudes de ler a palavra, ir para os pés do Senhor em oração e buscar a sua face. Amém? São as veredas antigas. Isso que o profeta diz para a nação de Israel: pare e olhe, volte a trilhar as veredas antigas, porque são elas que trarão descanso para a vossa alma. Amém, queridos? O Senhor sempre que nos exorta, Ele coloca diante de nós a opção e ainda dá uma dica. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, a palavra diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Deus está dizendo, tem dois caminhos, e Deus dá uma dica: trilhe este caminho. Está diante de você a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida, escolhe o caminho correto. Mas o que a nação de Israel fez, e aqui estou indo para o final. Sabe qual é a resposta que eles dão aqui no final do versículo 16? Não andaremos nele. Uma resposta de um povo obstinado para o erro. Se você ler os versículos anteriores, o profeta está dizendo, vocês estão errados nisso, isso vai destruir, isso vai afetar vocês, a nação vai ser dizimada, vão ser levados para a escravidão. Pare agora mesmo, pare este caminho, para. Olha para as veredas antigas, trilha por essas veredas, porque são elas que vão trazer descanso para as vossas almas. Qual é a resposta do povo depois dessa exortação? Não andaremos nele. O pastor está dando uma orientação para a pessoa. Minha filha, meu filho, sai dessa situação, sai desse laço. Isso vai te levar por um caminho de destruição. A Bíblia diz isso. Precisa tomar uma posição, sair desse caminho que você está. E muitas vezes qual é a resposta? Não vou andar não. Eu orientei uma moça que se envolveu com um homem casado. E aí veio conversar comigo. E ela falou, eu tenho duas opções. Eu falei, negativo. Você não tem duas opções, você tem uma opção. Sabe qual é a opção? Saia imediatamente desse relacionamento. Você não tem duas opções, você tem uma opção. Se você é uma serva de Deus, uma cristã, saia dessa situação imediatamente, porque você não tem duas opções, você só tem uma opção. Sabe qual foi a resposta?
ainda que não tenha respondido verbalmente, mas no comportamento, não, eu vou insistir. E foi. E o fim foi trágico. Porque o camarada que era casado, além dela já tinha outros casos. E virou aquele salseiro. Então, queridos, a palavra do Senhor é: para o que você está fazendo, o caminho que está andando. Olhe para as veredas antigas, volte a trilhar por ela. Elas vão trazer o descanso para a tua alma, vai ser uma bênção. Mas infelizmente a resposta do povo foi: nós não andaremos nesse caminho que o Senhor está propondo, não. Nós vamos continuar no erro. Que o Senhor nos livre desta obstinação para o erro. Amém, queridos? Que nós possamos rever quais são os nossos caminhos. Eu quero encerrar com um texto de Provérbios 4:8. Aliás, Provérbios 4:18. Isso. Provérbios 4:18 diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. O salmista diz: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pela vereda da justiça. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, que nós possamos voltar e trilhar as veredas antigas, porque são elas que vão trazer o descanso para as nossas almas. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, e o Ministério Ruá estará ministrando também ao Senhor. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, com humildade, recebermos a exortação que vem do Senhor. Exortação que aponta o erro, mas que indica o caminho certo. E nós não queremos ser como a nação de Israel, uma nação rebelde, que mesmo o Senhor enviando a palavra, para que eles mudassem aquele caminho, a resposta foi que continuariam fazendo a mesma coisa, o mesmo caminho do erro. Nós não, nós queremos trilhar o caminho da justiça. Queremos continuar caminhando em Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós oramos para que o Senhor nos fortaleça, para que continuemos a trilhar as veredas antigas. Em nome de Jesus.